Chegamos, 21º episódio do nosso Smells Like Futebol, versão podcast. Nossa, 21 episódios, a gente tá durando, hein? Assim que eu gosto. 21 episódios. Que a gente ia acabar logo? Não, acho que é força de vontade, né, gente? Força de vontade, mas agora ninguém segura. 21 episódios do Smells Like Futebol, você confere, claro, no nosso canal no YouTube, nos principais agregadores, estamos no Spotify também, e agora com os nossos parceiros do Futebol na Veia também, futebolnaveia.com.br, você pode curtir os nossos episódios do podcast Smells Like Futebol. Gente, bom, o Maurício já deu um pitaco logo no começo, então antes de mais nada, antes de falar a respeito do assunto, eu quero saber o que a gente está ouvindo, Maurício, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, pessoal que está escutando a gente? É isso aí, eu já dei um pitaco porque você falou, olha, a gente está durando. Parece a pessoa que está em final de relacionamento, fica pensando, olha, eu não sei muito para onde nós vamos, tá querendo só arranjar uma desculpa, né? Não, Fábio, não, a gente tá bem aqui, a gente tá inteirão, estamos todos felizes e hoje tá embalou. É claro, hoje a gente tá aqui escutando R.E.M. Out of Time, um super disco de 1991, disco que tem músicas como Radio Song, Losing My Religion. Meu, Losing My Religion é uma das músicas mais conhecidas do R.E.M., né? Um dos melhores clipes também, né? Um dos melhores clipes que já tivemos, né? Que já tivemos no mundo, né? O clipe é lindo, né? O clipe é bonito pra caramba. Sim, Losing My Religion. Tem Shiny Happy People também, que é outra música estouradaça, né? Do R.E.M. O R.E.M. que tem esse nome por conta das letras R-E-M, que é o movimento rápido dos olhos. Sabe quando a gente tá sonhando, quando a gente entra naquele movimento do sonho, no movimento do sono, né? Que a gente tá em sono profundo e aí a gente começa a sonhar, então fica aquele movimento rápido dos olhos, virando pra lá e pra cá. Então é o nome da banda. Eu acho o nome meio questionável. Como é que, se fosse em português, ia ser uma coisa meio esquisita, né? Como chama a sua banda? Movimento Rápido dos Olhos. É por isso que eles colocaram a sigla, né? A sigla é o que é conhecido, né? Bom, mas assim, se a gente fosse traduzir vários nomes de banda do inglês para o português, se bem que no português mesmo tem umas bandas que tem nomes bem esquisitos, né? Mas várias bandas que a gente fosse traduzir do inglês para o português ia ser muito horrível. Sem dúvida. Bom, o R.E.M. é uma banda de 1980, né? 80 mesmo, formada em 80, e a gente estava meio se perguntando aqui se o R.E.M. foi uma banda que foi pouco valorizada na história do rock, né, de 80 para cá, ou se era isso mesmo. O que você acha, Thiago? O R.E.M. era suficiente, todo o sucesso que o R.E.M. fez na sua história, ou deveria ter sido mais? Cara, primeiro me apresentando, né, dando boa noite para vocês, boa noite, bom dia, né, boa tarde, não sei também o horário que o pessoal vai ouvir. Falei Maurício, falei Fábio. Beleza. Eu acho que é uma banda que poderia ter sido mais valorizada. É o que você comentou, né? Eles parecem que nunca tiveram a pretensão de ser maiores do que foram, né? Mas por clássico que eles têm, pela história que eles têm no cenário do rock, eu acho que poderia ter sido... Eu acho que hoje ela é pouco valorizada, vamos dizer assim. Na época, por exemplo, que estourou Lose My Religion ou End of the World também, realmente fez muito sucesso. Mas eu acho que hoje é pouco lembrada, deveria ser mais lembrada, cara. Não, e Radio Song é a música que abre, né, esse disco, tem o pessoal que é do B-52s, né? Tem, mas mesmo a Shiny Happy People também, né, que é a backing vocal, né? É verdade, eu não tinha lembrado disso. É com a Kate Pearson, né? Exato. Meu, e o legal de Radio Song é que tem um baixo funkeado que dá umas estraladas assim não sei como é que... Eu não sou baixista, não sei como é que chama, eu sou baterista, né? Como é que chama quando você pega e dá aquele estalo na corda do baixo que dá aquela estourada? Slap, né? E é isso, slap. Desculpa, Quinho. O Quinho vai me xingar depois dessa quando ele estiver escutando a gente. Dá uns slap. Grande Bob era cheio de fazer os slap na banda, né, Fábio? Sim. E era legal quando ele fazia tocando a música certa, né? Fundamental. Você lembra uma vez, Maurício, que a gente estava tocando e o Bob
tocou quase a música inteira errada. Onde a gente tava tocando, foi num bar no Carrão, Foi não naquele era? bar no Carrão, Hey Joe, Carrão. né? Hey Joe. Isso, é verdade. E a gente tocando a música e de repente olhava pro Bob e eu, gente, que música ele tá tocando? Bom, mas vamos embora, né? E foi a música inteira. Não, e aí depois terminou, a gente virou pra ele e falou: que música você estava tocando? Aí ele: que música que vocês estavam tocando? Tipo, Os outros 3 estavam errados, né? Só ele certo. não, e nesse show, igual a gente tá falando das histórias da nossa banda, né? Pra quem a gente não sabe, eu e o Fábio, a gente tinha uma banda com o Quinho, com o Bob, e etc e tal. O Jack também. Sempre escuta, o Jack também escuta o nosso podcast. E teve nesse mesmo show, Fábio, teve uma vez que eu tinha que começar tocando a música do Oasis. Supersonic. E eu não lembrava a bateria da música. E aí eu começava errado e parava. E aí o pessoal que tava assistindo lá, nosso grande público do show, achou que eu tava brincando, que eu tava tirando sarro, que era uma brincadeira. E eu não lembrava era mesmo da música. Eu não lembrava, não fazia ideia de Não, como vocês não começava. tocaram. Eu tava no show, vocês não tocaram. Não tocamos? Eu não lembro. Não tocou. Pô, ele tocava Supersonic bem, cara. Pois é. Era uma das boas. Bom, mas enfim, Já estamos em Lose My Religion, hein? a gente tem que falar de R.E.M. Eu gosto de The One I Love também, acho uma baita música. Boa. Mas eu acho uma baita música, mas eu acho que o R.E.M. tem o tamanho que devia ter mesmo. Não sei, acho que é isso. Acho que é uma banda boa, tem muitas músicas boas, mas acho que o tamanho é esse. Eu acho que eles nunca se prepararam, nunca quiseram ser uma super banda, é uma super banda, não dá pra questionar, mas uma das melhores bandas do mundo. Mas se você for pensar nas vendagens, tem discos e discos vendidos aí a rodo. Claro. Então, eu acho que se você for pensar de bandas dos anos 80, que pegaram de 80 a 2011, que foi o período de atividade aí do R.E.M., talvez você lembre de uma banda de 81, de 82, de 83, talvez você nesses anos você não vá lembrar do R.E.M., mas pela longevidade, pelos trabalhos que tem, não dá pra desconsiderar, é puta de uma banda maravilhosa. Não vou desconsiderar de jeito nenhum, tem muita música boa, música boa, realmente. Bom, vamos falar de futebol? Vamos nessa? Chegando aí ao término do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quer dizer, não sei nem se dá pra falar isso, né? Oficialmente o primeiro turno terminou, mas tem time com um jogo a menos, enfim, a gente tem de levar em consideração que é um campeonato atípico, né? Começou atrasado por causa da pandemia, então para colocar as coisas em ordem, realmente leva um pouquinho mais de tempo. Então até por causa disso, é um campeonato meio esquisito, né? Não dá pra saber ao certo o que a gente vai ter lá na frente, porque normalmente quando o turno vira, você já tem uma ideia de quem vai brigar pelo título. Talvez a gente imaginasse 5, 6, 7 rodadas atrás que Flamengo, Inter e Atlético Mineiro seriam esses 3 times, seriam os times postulantes realmente ao título. Mas, se aproximando aí já da segunda parte do campeonato, a gente vê que existem outras possibilidades, né? É um campeonato diferente, atípico e até por isso esquisito, né, Thiago? É difícil apostar em alguma coisa. Muito difícil, na verdade, o campeonato não dá. Em outros anos, a gente fala do campeão simbólico do primeiro turno, que normalmente acaba levando o campeonato, né? Só 3 não levaram. Só 3 não levaram, mas esse ano não dá nem para ter muito esse título simbólico, porque como você falou, tem clubes com 19 jogos, outros com 18, 17, até com 16 partidas, no caso de São Paulo, né? Isso. Então, por aproveitamento, esse campeonato está lembrando um pouco os campeonatos do final da primeira década, né? De 2008 até 2010, 2011, e que o aproveitamento foi baixo, uma média de 63%, 65% de aproveitamento, né? Agora, se você parar para pensar e pegar o aproveitamento dos clubes nesse ano, o São Paulo é o clube que tem melhor aproveitamento com 62,5%. O Inter tem 61,4%, o Flamengo também 61,4%. Só lembrando que a gente está gravando na segunda-feira, dia 2 de novembro. Isso, segunda-feira, dia 2 de novembro. Então, se a gente pegar esse aproveitamento é baixíssimo, então não dá para apostar em algum clube que vai ganhar agora. Algum time que disparar e começar a ganhar, dificilmente vai ser alcançado também, porque você não imagina que isso vai acontecer mais, se acontecer, não vai acontecer com mais um time, né? Então,
Por exemplo, se o Flamengo emendar uma sequência grande de vitórias e abrir uma gordura de 10 pontos, por exemplo, 8 pontos, dificilmente vai ser alcançado. Mas o que tem mostrado o campeonato é que isso não tende a não acontecer, muito por conta do calendário também. Então tá um campeonato muito legal para quem acompanha e quer emoção, né? Quem gosta de falar que o campeonato de pontos corridos não tem emoção, tá quebrando a cara esse ano. E o legal também desse campeonato é que você, por mais que o nível do futebol brasileiro não seja dos melhores, tem bastante time jogando partidas interessantes. Você nota o Inter jogando bem, oscila, todos estão oscilando, mas o Inter tem jogado boas partidas, o Flamengo joga boas partidas, mas quando perde com gosto, né? Que nem perdeu o São Paulo. O São Paulo joga boas partidas, como contra o Flamengo, mas também joga outras muito ruins, e os resultados não correspondem muito com as atuações. É uma coisa meio esquisita o São Paulo, né? Porque o Diniz talvez seja o técnico mais criticado, mas é o clube hoje com maior aproveitamento no campeonato, o clube que menos perdeu, segunda melhor defesa. Não dá muito para entender o São Paulo. O São Paulo, acho que a esquisitice do São Paulo retrata bem esse campeonato. E o Palmeiras que está se reencontrando, jogando bem. Agora que vai assumir o técnico português, né, o Abel Ferreira, e vai pegar o time com uma onda positiva, né, uma sequência de vitórias. Então até o Palmeiras eu acho que revive um pouco no campeonato. Tá muito, muito embolado, né? E por isso que eu digo, se algum clube disparar, e eu acho que os únicos capazes de fazer isso são Flamengo e Atlético, Flamengo pelo elenco e Atlético pelo tempo para treinar. Se algum desses clubes dispararem, aí fica difícil alcançar, mas não tem demonstrado isso. Inclusive o Atlético, que acho que a gente vai ter que comentar também, que o São Paulo já merece críticas, né? Porque não consegue fazer o time emplacar uma sequência de vitórias, já são 4 jogos sem vitória, e só tem essa competição, né? Ele tinha que fazer o Atlético vencer jogos. Uma das coisas que a gente tinha falado, inclusive na abertura que o Fábio fez, fazendo essa base para a gente falar sobre esse aproveitamento dos clubes, etc. E falou que a gente, semanas atrás, a gente poderia pensar que esses primeiros colocados aí, Internacional, Flamengo, Palmeiras e Atlético, seriam os disparados prováveis campeões aí. E a gente apostou no Atlético, né, naquele dia. A gente apostou no Atlético naquele episódio porque estava indo muito bem, estava terminando muito bem estava muito bem naquele momento do campeonato, e teve realmente essa queda. E eu acho aqui, pensando bem, a escolha da música, assim, vou falar para voltar, tá, gente? Porque eu não posso perder a piada. A escolha da banda de hoje, do R.E.M., tem um pouco a ver com o Sampaoli, né? Porque se vocês for pensar, o Michael Stark, que é... Claro, o Michael Stark, que é o vocalista do R.E.M., tem uma pegada de Sampaoli, não tem? Tem. Acho que é tudo da família, né? Ele, Sampaoli, André Agassi, né? Tudo ali da família. Tudo primo ali, né? Tudo primo. São primos, assim, super famosos. Mas o Atlético perde muito, né? O Atlético, repito, hoje é 2 de novembro. O Atlético tem 6 derrotas no campeonato. 6 derrotas, é muita coisa. Mas outra coisa que eu ia comentar, vocês falaram um pouco desse do baixo aproveitamento desse campeonato, que tem a ver, que lembra um pouco do final da primeira década desse século. Isso tem a ver, assim, quanto vocês acham que o fato desse ano, de a gente estar passando pela Covid e tudo mais, influencia esse baixo aproveitamento? Eu acho que muito. Eu acho que muito por conta do calendário apertado. Se pegar o Flamengo, que teve uma sequência de praticamente 10 jogos em um mês, acho que foram 11 partidas em um mês. É um absurdo, né? Então isso prejudica muito, os times não estão tendo tempo para descansar. Os próprios casos de Covid nos times também prejudicou um pouco. Você não consegue priorizar, é curioso, né? Porque é tanta competição ao mesmo tempo. O Brasil normalmente, no Brasil já acontece isso normalmente. E esse ano tá pior ainda, né? Então eu acredito que se a gente tivesse num ano normal para o Brasil, ainda que o calendário sempre surreal, alguns times estariam despontando um pouco mais, sabe? Agora, e é por isso que eu faço crítica ao Atlético, que é o único clube que tem uma única competição dos que brigam pelo título, né? E você não pode ficar essa sequência de jogos sem vitória, por mais que o time tenha criado muito, não converte em gols. E aí o São Paulo tem que começar a pensar o seguinte: bom,
eu crio bastante oportunidades e não consigo concluir. Falta tranquilidade, faltam jogadores, ok, eu vou pedir para a diretoria, mas ele também já está pedindo demais. Será que ele não tem que rever também a forma como ele se porta em campo? Será que para uma linha alta desse jeito, você ter o Hever como zagueiro é a melhor forma de jogar com o Hever? Se a gente pegar os gols que o Palmeiras fez agora contra o Atlético Mineiro, 2 gols que os jogadores do Palmeiras ganharam na velocidade com uma tranquilidade incrível do Hever. O Hever como último homem tendo que correr atrás, dando pique de 30 metros. Não dá mais. Então o São Paulo também precisa entender se a forma como ele quer jogar é a melhor para o elenco que ele tem do Galo. E aí cabe ao treinador descobrir alternativas, porque e aí é uma crítica e uma defesa ao Diniz ao mesmo tempo, né? Se o Diniz toma os gols que o Galo tomou contra, por exemplo, Bahia e Palmeiras, o mundo estaria caindo sobre sua cabeça. Então é importante a gente também entender que o São Paulo tem errado muito. Você perder essa quantidade de jogos, o Fábio falou bem, quantas partidas são? 6 derrotas, não dá. Para um time que quer brigar pelo título, não dá para perder essa quantidade de jogos, porque o elenco do Atlético, se não é igual ao do Flamengo, se reforçou muito para justamente com uma competição apenas ser competitivo e brigar pelo título. Eu também acho. E com relação ao aproveitamento dos times, você falou bem, né? São muitos campeonatos ao mesmo tempo, o calendário está apertadíssimo e vai assim até o fim. A temporada acaba em fevereiro, então vai assim até o fim. Por isso, acho que ninguém vai disparar. Tenho quase certeza de que não vai ter esse time aí despontando na frente da tabela e nadando de braçada até o final, abrindo vantagem na frente do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente vai nesse campeonato embolado até o fim. Então, quem tiver um pouquinho de consistência tem boa chance de levar o campeonato. Boa chance. Até por isso também, se por um lado o São Paulo é quem teoricamente está em melhor situação, por incrível que pareça, por ter 30 pontos hoje, né? Lembrando, hoje dia 2, São Paulo tem 30 pontos em 16 jogos. O Inter tem 35 em 19, ou seja, são 3 jogos de diferença, 9 pontos em jogo. São Paulo pode chegar a 39. Né? Se o São Paulo vencer todos os jogos, fica 4 pontos à frente. 4 pontos à frente, é uma diferença grande. Só que esses jogos não estão nem marcados. Né? Possivelmente eles vão ficar enfiados no meio de outros tantos. Então é difícil imaginar que o São Paulo vá conseguir vencer todos esses jogos que tem também a menos em relação aos adversários. Então ele não vai disparar também, ele vai ficar no bolo. Vai ganhar 2, perder 2, vai ganhar 2, perder 1, vai empatar 2, ganhar outro, sei lá, mas vai ficar no bolo, entendeu? Então não dá, embora a situação seja boa, o São Paulo seja quem tem mais possibilidades, porque tem jogos a fazer, esses jogos vão estar ali encavalados no meio de outros tantos, o que talvez vá prejudicar também o desempenho, sobretudo físico, né? Se a gente até parar para pensar, bom, mas pode ser que até lá o São Paulo só esteja numa competição, vai que cai na Copa do Brasil, que cai na Sul-Americana. Só que aí o clube vai entrar em crise, né? Porque exato. O clube vivo nas competições, o Diniz já é questionado. Imagina então se cair para o Lanús ou cair na próxima etapa da Copa do Brasil, né? Então, como o São Paulo tem que se provar sempre, a gente não imagina que vai chegar com tranquilidade, seja pela quantidade de jogos ou seja pelo ambiente do clube. E também o elenco de São Paulo é mais curto. O São Paulo não consegue fazer tantas alterações assim sem mudar a qualidade do time, diferentemente de Flamengo, que mesmo o Flamengo tem sofrido muito com os desfalques, mas montou um elenco para isso também, para conseguir suprir. Quer dizer, o Flamengo sempre consegue colocar um time muito competitivo em campo. E o Inter também começou a sofrer com os desfalques, até pela lesão agora do Bosquilla, e o Guerreiro também já está fora. Então o Inter também é outro time que não consegue tanto suprir as faltas. A gente imagina que para esses clubes vai ser de fato mais difícil. Agora, uma coisa que é muito curiosa é que o São Paulo é o time que menos perdeu no campeonato. Empatou muito, é verdade. Empatou muito, são 6 empates. Mas é o time que menos perdeu. E se você falar isso, a gente fala, bom, o São Paulo é o time que menos perdeu. A pessoa vai achar primeiro que a gente está dando uma informação errada, né? Porque o desempenho do clube, o desempenho do time é muito questionado. O São Paulo oscila demais dentro da própria partida. Mas isso muito nas competições de mata-mata.
No Campeonato Brasileiro, uma das melhores defesas, segunda melhor defesa, só perde para o Fortaleza, o que, aliás, é outro fato surpreendente. O Fortaleza não tem um grande ataque, mas ter sofrido apenas 12 gols é algo para se aplaudir. Então o São Paulo tem a segunda melhor defesa e é um time que sofre muitos gols nos torneios de mata-mata ou na primeira fase também da Libertadores, né? Então essa oscilação do São Paulo faz com que a gente pense que isso também acontece no Brasileiro, mas não tem acontecido. Vamos ver no segundo turno. Mas, como você falou, não dá para confiar que o São Paulo vai vencer essas 3 partidas. E é por isso que eu bato na tecla que é necessário fazer a cobrança em cima do São Paulo. Porque o Flamengo tem a oscilação sob o comando do Domi, e é uma oscilação também normal, porque o cara chegou há pouco tempo e pegou uma sequência de jogos absurda, equipe com Covid e tudo mais, ainda assim conseguiu ficar 12 jogos sem perder, mas também quando perde sofre goleada, e aí também é questionado, tem muita desconfiança em cima do Domi. E o Inter não tem um elenco tão numeroso. Então, há muito tempo que o Atlético Mineiro não tem uma chance tão grande de brigar pelo título e não tem aproveitado. Aí chega no segundo turno e não consegue, não tem força para competir, e vão começar a lamentar esses pontos perdidos agora no final do primeiro turno, né? E engraçado que vocês estão analisando, por exemplo, o São Paulo como o time que menos perdeu, e o segundo time que menos perdeu foi o Grêmio. O Grêmio empatou muito também. Pois é. O Grêmio poderia estar numa situação melhor. Mas muito. Aliás, tem 10 empates o Grêmio, né? Que coisa. Muita coisa. O Grêmio tinha também que jogar mais, né? A gente também tem que cobrar um pouco do Renato. Isso porque o Renato Gaúcho, nas entrevistas coletivas, ele foge das perguntas, ele não responde nada, né? Então ele só fala que confia no grupo, confia nos jogadores, aí a hora ele reclama da arbitragem, a hora ele reclama do calendário, mas também tem a vez que ele fala que o adversário dele tem mais dinheiro do que ele, então ele não responde nada, mas falta futebol e ele aposta também, ele apostou em alguns jogadores que não vingaram, né? A gente tem que lembrar que o Thiago Neves foi uma aposta dele no Grêmio. E não vingou. Mesmo o Diego Souza tinha que entregar mais do que tem entregado. O Grêmio depende muito de boas atuações do PP, por exemplo. Como já dependia do Everton Cebolinha, né? Então o Renato tem que ser questionado também por que o Grêmio não consegue chegar na parte de cima da tabela com um campeonato em que os times têm oscilado muito. E agora vale a gente lembrar também quando a gente criticava o Luxemburgo à frente do Palmeiras, por mais que eu entendo quando o Fábio fala que acha que o elenco do Palmeiras não é tudo isso, mas eu acho que é o segundo melhor elenco do Brasil. Não é para estar no meio de tabela brigando por Sul-Americana, tinha que estar brigando nas cabeças. O Palmeiras vem de uma sequência boa de resultados e jogando melhor. A gente vê agora como o Palmeiras perdeu tempo com o Luxemburgo. De novo, no campeonato que os clubes estão oscilando tanto, é outro time que perdeu a oportunidade de estar lá em cima. Agora está vivo de novo, mas perdeu a oportunidade, perdeu muito tempo com o Vanderlei Luxemburgo à frente. Então você vê que todos os times merecem críticas e elogios. E é isso que está muito curioso nesse campeonato. Eu acho que vai até o fim. O Palmeiras, antes dessa sequência de vitórias, teve 3 derrotas consecutivas, né? As 3 derrotas que derrubaram, inclusive, o Luxemburgo. Agora, só uma curiosidade, antes de falar do Internacional, a gente falava a respeito dos empates do Grêmio, o Botafogo empatou 11 vezes. Que coisa, em 18 jogos, 11 empates. O Botafogo perdeu só 4 vezes. Botafogo perdeu muito, é isso que eu ia comentar. O Botafogo perdeu poucos jogos. E teve uma sequência de partidas que o Botafogo sofreu empate no finalzinho, quando não nos acréscimos. E com a pontuação justa, né, muito apertada que a gente tem no Campeonato Brasileiro, você pega o Red Bull, que tem 19 pontos, é o 18º colocado, ele só está a 4 pontos do 12º. Então, né, imagina quantos pontos o Botafogo não perdeu aí. E entrou em crise, quer dizer, já tem essa situação financeira, o clube, a entrevista do Montenegro gravíssima, né, seríssima, dizendo que o clube está falido, a demissão do Paulo Tuori, tudo isso acontecendo, e não aconteceria se não tivesse empatado tanto, se tivesse conseguido esses pontinhos aí para ficar mais aliviado na tabela de classificação, né. A gente tem, por exemplo, agora, um clube que tem que ser aplaudido é o Fluminense. Sem dúvida, mas eu destacava o trabalho do Odair Hellmann já havia um bom tempo, hein?
O Odair vem fazendo um grande trabalho no Fluminense, já foi assim na reta final do Campeonato Carioca, quando ele conseguiu engrossar as finais contra o Flamengo, tendo um time infinitamente inferior. O Fluminense jogou bem em todas aquelas partidas. Enfrentou o Flamengo como deveria ter enfrentado. Né? Não tentou jogar de igual para igual, um time bem postado. No começo do Campeonato Brasileiro, andou meio claudicante ali, o Fluminense deu uma derrapada ou outra e tal. O Odair Hellmann ficou até meio que exposto ali na Berlinda. Aliás, só para não perder, depois você retoma o Fluminense, você disse claudicante, e é curioso, né? Porque claudicante vem de Cláudio, né? Sim. E nosso pai chama Cláudio, né? E ele chama Manco, né? Se a gente parar pra pensar, né? Né? Porque claudicante é quem manquitola, né? Quem é aquela coisa de vai e não vai, né? Que oscila muito, né? Que coisa curiosa, né? Com uma cultura aqui para nosso pai chama Manco. Mas tudo bem, voltando. Não, e aí o Odair Hellmann faz um grande trabalho, porque convenhamos, ele monta um Fluminense com peças bem discutíveis, né? Claro que ele tem um Nenê jogando bom futebol, mas é um jogador já de idade. O Ganso não dá para se esperar muito dele. O trabalho é do Odair. E muito bem feito. Tem a assinatura do Eu Odair. acho que tem uma coisa interessante em relação ao Fluminense, porque ele consegue trazer esses medalhões, fazer eles voltarem a jogarem um pouco de bola, né? Porque mesmo o Ganso tem, às vezes, apresentado ali um futebol mais ou meninho, mas não tá causando de ficar no banco de reservas. Porque isso teve, em outros anos teve isso, né? Ele ficar no banco de reservas, ficar reclamando, criando aquele clima no grupo. Então acho que também tem uma base do técnico aí de poder organizar esse time. O Odair, ele tem a assinatura tanto na bela campanha que tem feito até aqui, quanto também nessa condução do elenco, né? Claro que o Nenê ser o titular, eu acho que ajuda a não ter reclamações. Mas o Fred, ele voltou para o Fluminense também pelo carinho pelo clube. E eu acho que ele entendeu bem a função dele, a situação dele, que ele não é um cara para jogar todas as partidas mais, tem consciência disso, ou pelo menos tem demonstrado essa consciência. E o Ganso, que eu pensei no começo que poderia também brigar e criar um clima meio ruim por ser mais banco de reserva do que titular, também tem aceitado numa boa e tem jogado. O Ganso, acho que ele tem jogado aquilo que ele pode. Talvez a gente parou de esperar do Ganso mais, e agora deu até uma tranquilidade, né? Tanto para o Fluminense, pro Odair, quanto para o próprio Ganso, né? O Ganso é isso. Pode ajudar num passe aqui, outro ali, clareia o jogo e tudo mais, mas não vai sair mais disso, né? E é interessante que você disse do Odair, teve uma entrevista dele há algumas semanas, 1 ou 2 semanas atrás, e é muito interessante que ele falou que ele foi perguntado por que ele jogou com 3 volantes, porque o Fluminense está meio defensivo, e ele falou que no Inter acontecia a mesma coisa. O Kudê pediu para mudar a nomenclatura no site. Então, quando eu dizia que eu jogava com o Patrick e com o Edenilson, não eram 3 volantes, mas o Dourado, né, na época, eu dizia que não eram 3 volantes, o Kudê pediu para mudar e agora está escrito como meias no site. Então, o Kudê joga com vários meias e eu jogava com volantes. Eu vou pedir para mudar também aqui no site do Fluminense para meias. O que ele quis dizer? Claro, brincadeira à parte, é a função do jogador, né? Claro. Então, você pode jogar com um trio teoricamente mais defensivo, mas com boa chegada à frente, como por exemplo, o que ele citou dos meias do Inter, né? Tanto o Patrick quanto o Edenilson, e o próprio Hudson. O Hudson é um jogador que sabe chegar à frente também, então você não é defensivo porque, em tese, você colocou volante, ou você não é ofensivo demais porque você colocou alguns meias a mais, né? Então, o Odair tem conseguido mesclar bem uma sequência de jogos muito boa. É difícil a gente acreditar ou imaginar o Fluminense chegando no G4, ter fôlego para chegar no G4 até o final. Mas ainda assim, pela expectativa que a gente tinha no começo do campeonato, que era o Fluminense brigar na segunda página da tabela, é de fato uma grande campanha. Campanha essa que a gente imaginava que até o Botafogo conseguiria, mas como você falou da questão dos vários empates, né? E agora, mudando de estado,
O Corinthians, que eu acho que também tem surpreendido nesses últimos jogos, né, com uma sequência de vitórias boa, que tirou o time, assim, tá respirando agora um pouco mais, mas ainda é uma decepção, porque se o Fluminense tinha um elenco pior do que a gente imaginava, o Corinthians, por mais que a gente imaginasse que não brigaria por títulos, não era para estar passando esse sufoco que passou, né? O Corinthians é uma decepção nesse primeiro turno, apesar dessas vitórias seguidas. Né? Sim, porque também tem essa instabilidade em relação ao técnico, né? Em relação quem vai dirigir o time, a questão política no time, né? A gente já falou um pouco do Corinthians, a questão das eleições. Então, todo esse clima de instabilidade fez esse buraco nesse primeiro turno do Corinthians. Será que o Mancini está ajudando a resolver? Será que o pessoal conseguiu fechar ali um grupo, mesmo politicamente, para falar, ok, vamos trabalhar para o Corinthians não ser rebaixado, para o Corinthians ficar no meio de tabela? Eu acredito muito mais nisso nesse momento. Acho que o problema do Corinthians não é uma questão técnica e não era uma questão técnica, nem uma questão de não ter jogador, ou ter mais jogador ou menos jogador do que poderia apresentar. É mais uma questão mesmo de postura política interna dos jogadores. Para mim, eu tenho muito essa visão, porque justamente agora está conseguindo apresentou um futebol relativamente ok em relação ao internacional. A entrevista do Mancini foi até interessante, né? Porque o Mancini fez ali uma análise dizendo que postou o time daquela maneira e colocou o Davó naquela posição justamente porque achava que o time do Internacional era um pouco lento para poder acompanhar determinados processos do Corinthians, então ele ia acabar, por ser lento, ele não ia conseguir acompanhar uma certa velocidade, que o Mancini gosta dessa velocidade, inclusive estava trazendo no Atlético Goianiense essa questão da velocidade. Então ele colocou ali o Matheus Davó justamente para provocar um processo de velocidade maior no clube, né, nas jogadas. Ok. Funcionou. Agora a gente não sabe até quando, não sabe se isso realmente vai começar a resolver, se o Mancini vai começar a colocar o Corinthians nos eixos, né? Eu também não poderia deixar passar uma coisa. Vocês comentaram aí vocês falaram de Claudicante, vem de Cláudio, e aí vocês homenagearam o pai de vocês, né? Grande seu Cláudio, que a gente não pode deixar passar que ele é a cara do Paulo Miklos. Gente, que exagero. Paulo Miklos do Titãs, né? Que era do Titãs, um dos componentes do Titãs, é a cara do pai de vocês. Por favor, todo mundo conhece seu Cláudio como Paulo Miklos. Então, como a gente está falando aqui de futebol e rock and roll, seu Cláudio, que é um grande corintiano, diga-se de passagem, dois filhos, né, que não seguiram essa linha, é um problema na vida dele, com certeza, mas que também representa essa união do futebol e do rock. Parabéns, seu Cláudio. Muito bem, bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu vou aproveitar que a gente estava falando a respeito do Fluminense, do Odair, e vou fazer o gancho de novo com o Internacional, porque ainda há pouco o Thiago falou sobre o elenco do Inter, que o Kudê está começando a sofrer também com esse elenco um pouco mais limitado no final do primeiro turno. Que é uma ótima chamada para um sambinha, né? Kudê. Gente. Kudê, foi horrível essa piada, né? Isso. Pronto, podemos continuar. Quem falava isso? Acho que era o Netinho, né? Netinho do Negritude. Kudê. Agora acharam engraçado, né? Agora vocês estão rindo, né? O Inter realmente tem um problema ali de elenco, porque assim, eu posso queimar a língua, mas eu duvido que o Galhardo mantenha a mesma média no segundo turno. O Galhardo no primeiro turno, em 19 jogos, fez 15 gols. Metade dos gols. 15 gols. É um absurdo. Se ele mantiver a média, ele faz 30 no campeonato, não vai conseguir. Então, o Inter ainda depende muito dos gols do Galhardo. Uma hora ou outra, ele vai diminuir um pouquinho esse ritmo. Não tem como. Né? Até por questões... Até que foi expulso na última partida, já não vai jogar outra, enfim. Por questões de suspensão, ritmo de jogo mesmo, né? Muito jogo talvez seja poupado em um ou outro, enfim. Então, o Inter depende muito do Galhardo, ou tem dependido muito dessa ótima fase do Galhardo. É bom começar a se precaver e pensar em outra possibilidade também. Sem dúvida, né? E, o Inter, das equipes que brigam na parte de cima, também porque o Kudê tem mais tempo de trabalho, né?
Mas o Inter é a equipe que mais demonstra ter uma identidade. Então, o problema do Inter não é falta de padrão de jogo, não é oscilação por conta da equipe ainda não ter se entendido. Ele sabe bem o que vai fazer. O problema do Inter é elenco. Então a gente precisa ver, como você falou, onde está esse limite. E o Kudê tem isso claro. Por isso que ele lamenta tanto derrotas ou perda de pontos que não deveria perder. Porque ele sabe que o elenco tem as suas limitações. Por exemplo, contra o Corinthians, apesar de ter sido uma partida na Neoquímica Arena, pela posição dos times na tabela, era para o Inter ter feito mais. E o Kudê sabe disso. Então a gente precisa ver onde que é esse limite. Se o Galhardo parar de fazer gol, se ele vai conseguir achar uma outra alternativa, o que é difícil, como eu falei, o elenco é curto. Ou se o cara vai conseguir ficar numa situação em que ele vai continuar marcando uma média de gols, se não tão alta assim, mas razoável, que ele marque mais 10, 12 gols então, no segundo turno, também já vai ajudar o time a vencer mais jogos. Precisa ver também como que vai ser o Inter na Libertadores e na Copa do Brasil. Então tudo isso vai mexer muito, porque o Inter é um time que, se avançar nas fases mais agudas da Libertadores, fatalmente vai ter que poupar muito no Campeonato Brasileiro, e aí pode ser que saia da briga. Não é como o Palmeiras ou o Flamengo, que pode trocar peças e ainda assim se manter muito competitivo. O Inter não, se trocar meio time, a chance de perder a partida é muito grande, né? Então, esse limite, de fato, a gente vai ter que saber onde que está. A vantagem é essa, que é o time que mais tem a sua identidade própria. Então isso ajuda muito, porque a postura do time não muda, o time oscila pouco na questão da atuação. É que muitas vezes, como é um time limitado, você não jogar tão bem já não é suficiente para ganhar, porque tem aqueles jogos que, quando o time é campeão, fala jogos perdíveis você empata e jogos empatáveis você acaba ganhando, né? O Inter não consegue fazer isso em todo jogo, né? Então a gente precisa saber onde que vai ser esse limite de fato da equipe. Perfeito, a gente tá em count feedback, temos mais 7 minutos ali pra gente poder continuar pensando. Eu tava aqui olhando a tabela também, uma coisa que a gente falou do Corinthians, que é um fato muito importante pra gente definir a posição do Corinthians nesse momento, é que a defesa do Corinthians é uma das defesas mais vazadas do campeonato, né? Tá ali com 26 gols tomados, tá junto com o Ceará, tá junto também com o Bragantino e só após o Bahia. Que o Corinthians teve um dado momento do campeonato, ainda na era Thiago Nunes, sofria gols em todos os jogos, né? Isso e tomou aquela cacetada do Flamengo, né? Então... ali fez a diferença. Ali também. 20% dos gols foi numa partida só, né? Então, acertando, o time que toma pouco gol dificilmente cai, e se o time estiver brigando lá na parte de cima, vai brigar por título, porque é aquele 1-0 suado, mas que você não sofre gols, e é a crítica que muita gente faz ao Diniz. Nos outros torneios não tem se demonstrado aqui no Campeonato Brasileiro, mas o Mancini parece que deu um jeito na defesa do Corinthians, joga um pouco mais protegido, né? Então isso ajuda também a vencer os jogos, porque também o Corinthians tem uma sequência interessante de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, isso contando o Campeonato Brasileiro, não contando a Copa do Brasil, né, claro, mas foram vitórias por 2-1, 1-0 e 1-0, né? Sim, então, não, mas eu tô falando porque o Corinthians tem essa tradição de ter essa defesa mais bem postada, de se conseguir se defender bem, e hoje, nesse campeonato, ser uma das defesas mais vazadas, isso diz muito da realidade, né? E tá chegando o Gemerson aí, que talvez possa ajudar, né? Bom zagueiro. Eu não entendi porque que não deu certo lá fora. Talvez tenha ido muito novo, mas acho que a tendência é bater e voltar. É por empréstimo, né? Porque é um zagueiro que eu acredito que ainda vai dar certo na Europa, sim. E falando em defesas, o Corinthians tem uma defesa que sofre muitos gols. E Flamengo e Atlético. O Gemerson vem definitivo, eu acho, hein? Não é empréstimo? Quando você vê aí do Gemerson, eu falo do Corinthians, você citou as 3 vitórias, 2 delas ali no laço, né? Porque contra o Atlético Paranaense já o jogo terminando,
praticamente o último ataque do jogo, e contra o Vasco também, aquele jogo de empatar, né? E contra o Vasco também, o jogo de empatar, e de repente o Corinthians achou um gol em que a bola desviou. Aliás, os dois do Everaldo, não foi? Sim, contra o Atlético Paranaense e contra o Vasco, nos últimos chute minutos. Tendencioso, mas com endereço, aí desviou. Eram 2 jogos para empate ali, né? Então o Corinthians acabou conseguindo. É claro que gol é gol em qualquer minuto. O gol vale aos 49, aos 92 e aos 2 minutos da mesma maneira. Rebatendo, não rebatendo, direto, bonito, feio. É isso, mas eram 2 jogos que caminhavam ali para o empate, né? E o Corinthians conseguiu 2 boas vitórias nessas circunstâncias. Só a atualização aqui no Globoesporte.com. A princípio seria empréstimo, mas parece que o Gemerson de fato conseguiu a rescisão contratual com o Mônaco, e o Corinthians pagaria, se tudo for de fato acordado, uma dívida que o Mônaco tem com o Gemerson, que gira em torno de 4,5 milhões de reais. O Corinthians assumiria essa dívida e teria o Gemerson em definitivo. Uma boa contratação. Boa contratação, sim. O Corinthians ele não jogou para vencer o Atlético Paranaense, né? Venceu. Não. Aquela vitória que o empate era certo e conseguiu vencer. E contra o Vasco, também aquele golpe de sorte e tudo mais. Agora, contra o Internacional, não passou sustos, né? Não. Então, isso de fato, vamos dizer assim, anima o torcedor. Agora, é importante, eu sei que a gente está falando de Campeonato Brasileiro, mas como estamos falando de Corinthians, é importante passar de fase na Copa do Brasil por conta da grana, né? O Corinthians está numa situação financeira perigosa. Isso, o Mário Gobi também deu uma entrevista dizendo que a situação do Corinthians é pior do que a gente imagina, do que o grande público sabe. Não sei até onde isso é verdade, mas é fato que o Corinthians tem uma dívida gigantesca e tem flertado com atrasos de salários e tudo mais. Então, passar pelo América Mineiro, a Copa do Brasil, ela se torna importante por conta dessa questão financeira, né? Então, o Corinthians é importante passar pelo América Mineiro até para ter um ambiente um pouco... Mas vai ser difícil. Melhor. É difícil. Mas eu acho que esse é o tipo de... essa é a tipo da eliminação que afeta no outro campeonato, né? Porque vem menos grana para o clube, a tensão de ser eliminado por um clube de segunda divisão, por mais que o América esteja jogando bem. Então é importante que o Corinthians, para manter a moral no alto, passe pelo América Mineiro, né? A gente tá ouvindo já Me and Honey, Me no Mel, e aí a gente tá acabando porque falta só 2 minutos, gente. Gente, tá no fim, então. Olha, para as considerações finais. Eu acho que pra gente, de consideração final, pode esperar, a gente pode tentar fazer uma previsão, por mais difícil que seja, da pontuação, né? Se a gente tá no campeonato com uma pontuação tão baixa, em que faixa de pontuação vai ficar o título, hein, Fábio? Eu acho que não passa de 75 pontos. Eu chuto 74. 74? Olha, eu chutaria 75, mas para não ser tão arredondado, vai ser com 73 pontos. Vai ser menos do que você. 73 pontos o campeão, hein? E o seu, certo. Eu vou chutar 77. 77? O Maurício já quer que alguém dispare aí. Acreditando num segundo turno bem... Porque eu acho que provavelmente nessas definições aí de alguns times que podem já se desclassificar de algumas das outras competições, deve acabar focando mais no brasileiro e encaminhando para talvez ali um finalzinho mais tranquilo. Vamos ver. 77. Agora, e para finalizar, 2 times que a gente não citou aqui, que não brigarão pelo título, mas acho que vale a gente comentar como boas surpresas também. O Santos, não tanto pelo time, o Santos eu acho que não tem um time ruim, mas pela situação que tinha extracampo e ainda tem, o Cuca ele conseguiu, parece que afastar isso na ponta do Marinho, dizer que o presidente dele era o Cuca, né? O Santos tem feito boas partidas, tem feito um campeonato muito digno, e o Fortaleza também, pelo baixo investimento, tem feito frente aos times grandes do Brasil, e merece também o nosso aplauso pelo campeonato que tem feito. Os 2 times eu acho que têm surpreendido positivamente com um futebol muito competitivo em situações muito, muito adversas. Boas lembranças, verdade. Boas lembranças. Vamos nessa, gente? Vamos nessa. Vamos nessa. Então valeu, papo bom mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.